Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais uma transmissão do GuiaCast ao vivo, direto para o LinkedIn, YouTube e também Twitter. Só lembrando a todos vocês, que nós estamos ao vivo nessas plataformas e, como vocês sabem, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, você encontra aqui no GuiaCast, onde recebemos toda semana o executivo C-Level do setor para falar sobre logística e supply chain. Para quem não me conhece, eu sou o Rodilson Silva e temos a honra de receber hoje Rafael Kessler. O Rafael, ele é diretor da Combilift do Brasil. Ele é engenheiro mecânico e mestre em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em internacionalização pela Fundação Dom Cabral. Experiência profissional nas áreas de engenharia de produto, qualidade e logística de empresas do segmento de autopeças, defesa e equipamentos de movimentação. Seu foco de atuação está no aumento da eficiência logística com a eliminação de desperdícios relacionados com espaço, tempo e também segurança. Sem mais, então eu gostaria de estar convidando aqui para o palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, que é o Rafael Kessler. Rafael, como eu sempre digo para todos, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Eu que agradeço o convite, Rodilson, é um prazer estar aqui, prazer falar para os seus ouvintes e espectadores, pessoal que acompanha já o seu canal, e falar mais de Combilift, falar mais dessa missão que a gente tem de transformar a logística em trazer mais eficiência para a logística. Como a gente vinha falando antes em off, é um setor que está se transformando, A pandemia virou o setor de perna para baixo, vem a automação, vem uma série de desafios, e aí a gente está aprendendo como fazer, então a Combilift pode ajudar, nós, técnicos, profissionais do setor, podemos ajudar. Pessoal, nosso bate-papo de hoje é engenharia consultiva. O que é engenharia consultiva? Trazer soluções de movimentação de cargas e armazenagem otimizada, é que está o segredo, otimizar ali as suas atividades. E hoje a gente vai trazer toda essa experiência associada à experiência do Rafael e principalmente as soluções da Combilift. Rafael, antes da gente entrar no tema principal, eu sempre gosto de conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado, conhecer um pouquinho sobre o background, conhecer um pouquinho sobre a sua história, por onde você passou. E com base nisso, eu gostaria que você primeiramente falasse um pouquinho pra gente como que foi o início da sua carreira profissional, considerando que você se formou em engenharia mecânica, ou seja, tudo a ver com a atividade que você está fazendo hoje, Você está unindo a oportunidade que você teve ali de aprender e colocar em prática, principalmente dentro desse conceito consultivo, como a gente falou, da Combilift. Como é que foi esse início para você? Como é que foi, Como é que foi a engenharia? Meu pai é engenheiro metalúrgico, formado já nos anos 60, E aí, quando chegou a hora, a gente fazia aquelas escolhas e tal, e eu disse assim, eu quero trabalhar na indústria, quero trabalhar numa grande empresa. E aí eu perguntei para ele, pai, vou pegar um pouco do teu conhecimento, e ele na hora ele dizia assim, não, engenharia metalúrgica, daqui a pouco a gente vai virar o século e daqui a pouco vai ter super materiais, a gente vai sair do aço, do ferro e vão ter, sei lá, o que o mundo nos traz. Escolhe uma outra engenharia. Eu disse, não, então engenharia mecânica, mas na verdade eu quero ser administrador, Mas como é que você entender da indústria se eu não entendo como é que faz por dentro da indústria, Então aí caí na engenharia mecânica para ser um administrador entendendo o que acontecia na fábrica. E aí caiu, Então, da engenharia, eu comecei a me interessar por projeto, A gente começa a estudar, ver como é que funciona. O engenheiro entende os sistemas, ele entende causa e efeito. Então, passei por projeto.
Depois, logo que eu me formei, morei 2 anos nos Estados Unidos, trabalhei numa divisão da GM na época, passando por várias áreas da empresa, então conheci qualidade, conheci produção e acabei ficando na qualidade porque era, na época, anos 90, né, era a transformação da qualidade, os japoneses chegando, a indústria tinha que ser mais eficiente, tinha que errar menos, tinha que buscar a perfeição, e aí eu atuei dentro da qualidade quase 10 anos, né, fazendo isso, entendendo causa e efeito, buscando otimização, buscando eficiência, e depois disso, de entender como é que funciona a qualidade, como é que funciona, bom, se eu fizer isso, acontece aquilo, apareceu uma oportunidade de ir para a logística, para migrar para a área comercial, e aí eu uni os dois lados, né, poder conhecer o lado de lá do balcão e o lado de cá do balcão, né? Mesmo eu não tendo um perfil muito comercial, o fato de eu ter entendido como é que funciona a indústria, como é que funciona a eficiência, como é que funciona a otimização, e qualidade é isso, qualidade é perfeição, é perda zero, é o Six Sigma, é a manufatura enxuta. Isso permite que eu consiga enxergar com os olhos do cliente, ou com os olhos da eficiência, porque eu vivi isso lá do lado de lá, né? Excelente, mas você falou que não é da área comercial, mas você em algum momento aí na carreira, né, teve que migrar um pouquinho para essa área comercial, até porque hoje, como diretor da Combilift, você precisa aplicar não somente a sua expertise em engenharia, mas também a parte comercial, principalmente associada à engenharia consultiva, requer, né, também toda essa aplicabilidade. Como é que foi para você também ter que entrar em uma área que até determinado momento talvez você não fosse tão bom, mas precisou se reinventar e principalmente aplicar ambas na empresa ou na Combilift? Dizem assim, ó, que de quem é introvertido, o introvertido às vezes ele adota uma persona, né? Então, eu sou engenheiro, gosto de ficar no meu canto lá, fazer minhas coisas, mas bom, então agora eu preciso fazer com que o meu cliente entenda o que ele precisa. E quando a gente desenvolve conceito, quando a gente está participando de inovação, a gente precisa se colocar na pele do cliente para ver o que ele precisa, às vezes até entender o que ele nem sabe ainda que precisa. E aí entra a pele, o chapéu comercial, né, que a gente diz, como é que eu vou me comunicar bem, como é que eu vou fazer o cliente entender, né? Então, por demanda do ofício, a gente vira comercial, né? Porque comercial, essencialmente, o que é? É motivador, é a velha história o bom vendedor é aquele que vai buscar o não. Bom, tá, depois que eu peguei o não, eu vou transformar o não em sim, né? Então, é isso, né? A gente acaba virando comercial por obrigação, porque se eu tenho uma meta de resolver um problema, eu tenho que convencer o cliente que eu sei resolver o problema dele. Mas no seu caso se torna até fácil, porque um comercial que conhece da parte técnica consegue vender muito bem e o contrário nem tanto, ou seja, por isso que é importante também ter toda a experiência necessária da engenharia, da parte técnica para poder facilitar esse processo de interação, porque você falou que é um pouco, né, introvertido, mas a gente vê que dentro dessa sua introspecção, você procurou sempre se destacar e principalmente se aprimorar dentro desse contexto, considerando que você atuou também durante certo período como docente, ou seja, ensinando estratégicas associadas a negócios, também manufatura, teoria das restrições, sistema Toyota, como você falou, etc. Como é que foi para você também essa experiência, né? E principalmente também, além da experiência, você pretende em algum momento retornar a essa atividade, né? Que eu vi que isso fez parte de um passado não tão longe, mas que no momento você não estava lecionando. Como é que foi isso para você e como é que vai ser daqui para frente? O fato de ser professor, na minha época, foi, né, quando eu fui... Isso fazem já uns 15 anos, né, que eu fui professor durante 3 anos. E foi algo mais, né? Disse, não, peraí, meus filhos nasceram, já estão crescendo e tal, tem um tempinho aí, deixa eu aproveitar um pouco mais. Porque para poder ensinar, a gente precisa aprender muito mais, né? Então foi um momento tinha terminado o mestrado, deixa eu aprender um pouco mais, até para dividir um pouco uma função missionária, né, de compartilhar o conhecimento. É muito trabalho. Ser um bom professor dá muito trabalho, né? Mas o que eu aprendi sendo professor? Primeiro, aprendi mais de se aprofundar nas teorias, no que a gente fazia no dia a dia. E aí, talvez aí, uma primeira portinha que abriu lá da área comercial, que é o seguinte: numa classe tem Pareto, né? Tem 20% de alunos que são ótimos, né? Eles não interessam o que a gente ensinar, eles vão aprender e vão querer mais. Tem 20% que não tem jeito, né, que é o pessoal do fundo da sala, e tem os 60%, que é a habilidade do professor de trazer esses 60% para que eles venham junto com os 20% melhores. Então foi isso que eu aprendi, né, de entrar na aula e já decorar o nome. O pessoal pergunta, professor, como é que já sabe o nosso nome?
tinha, né, fotinho, nomezinho, tá, tem que ir lá escrever, tá. Então, alguns diferenciais que a gente lança, faz mão, são técnicas, né, de quando começa a aula, como é que eu vou fazer para trazer aqueles 60% que, se eu não fizer um trabalho muito bom, eu vou perder eles. Mas se eu fizer um trabalho muito bom, eu vou, né, talvez não consiga pegar todos os 60%, mas isso é interessante, né, isso a gente vai aprendendo, é a experiência que vai trazendo. Então, foi um período muito bom. Como hoje eu já faço um pouco, porque o que é a Combilift? Combilift, no mundo inteiro, é uma empresa de nicho. Nós não somos comprados, nós precisamos vender o nosso conceito. Então, no mundo inteiro, a gente é um trabalho diário encontrar o cliente que não sabe que tem uma demanda por Combilift. Então, a primeira coisa é fazer vender. Isso eu aprendi. Então, essa necessidade, né, além da necessidade financeira, a necessidade do negócio, essa realização pessoal eu tenho. Todos os dias eu tenho, porque todos os dias é um desafio de encontrar o cliente que não sabe que precisa de nós para poder vender o conceito. Respondendo de uma certa forma, você professor de novo? Acho que não, mas eu sou um pouco professor todos os dias, né? Excelente. Pessoal, aí deu para conhecer um pouquinho, né, sobre a história do Rafael, sobre a história de como que ele entrou na engenharia, dentro desse contexto, né, de engenheiro mecânico, a transição para a área comercial e principalmente um pouquinho aí da sua história como docente. Rafael, dando continuidade, falando um pouquinho da Combilift, a gente sabe que a Combilift ela é líder mundial em soluções customizadas de movimentação de materiais. Você poderia para a gente trazer um overview da empresa, né? Quais são os produtos, serviços, o que faz parte desse portfólio tão importante do que a empresa oferece no Brasil? Antes, talvez, de dizer dos produtos, eu queria falar um pouco do DNA da empresa, né? A empresa foi relativamente nova, sendo uma indústria, né? Ela foi criada em 1998 por 2 empreendedores, numa cidadezinha lá do norte da Irlanda, com os recursos que eles tinham, e desde o início eles procuraram encontrar demandas não atendidas por outras empresas. Então, a primeira máquina que eles inventaram foi uma empilhadeira de 4 toneladas multidirecional, que andava para um lado e para o outro. E aí começaram a vender. A primeira máquina foi vendida para a Noruega e o pessoal atrasou a entrega porque eles tinham que testar a número 2 na Irlanda, porque eles não sabiam se ia funcionar direito lá no cliente na Noruega. Então, foi isso que fizeram, né? É inovação, é desenvolver o produto. No primeiro ano, eles venderam 2 máquinas na Irlanda e as outras 16 o resto da Europa. Tá? Então, sempre foi isso, um produto diferenciado, um produto muito simples, muito robusto e sempre ouvindo o cliente o que precisava. Então, foram 18 máquinas no primeiro ano, 130 no segundo, e aí foi crescendo. Então, o DNA da empresa, o que é? É entender o que o cliente precisa, investir direto na produção. Tanto é que esse ano nós só não vamos produzir mais do que 8 mil máquinas, então, né? A evolução de 18, 130, 8 mil, está nos faltando componentes, né? Então, a logística mundial é que está freando o crescimento da Combilift, tá? Então, a primeira coisa é dizer sim, tá? Então, quando a gente procura o cliente, a gente diz assim, ó, o que vocês precisam? E sempre com muita honestidade, né? Tem vezes que a gente diz assim, não, isso aqui não precisa. A gente vai falar um pouco mais para frente isso, logo em seguida. Quando não é uma demanda Combilift, nós não vendemos, porque o CEO da empresa, ele sempre diz assim, Rafael, não importa se vai vender uma pequena, uma paleteira de 1.000 quilos ou um movimentador de container de 40 toneladas. Nós precisamos de população, a gente precisa ser conhecido para vender o próximo produto. Tá? Então, o que é o portfólio? É qualquer coisa que precise ser movida ou armazenada e que o cliente tenha uma demanda por produtividade, segurança e uso eficiente do espaço. Qualquer coisa que tiver dentro desse escopo pode ser um produto Combilift. Excelente. Você fala, inclusive, né? Você falou 98, ou seja, tem muito empresa relativamente nova, mas como eu fiz a apresentação no início, líder mundial em soluções customizadas, mostrando claramente, né, como você falou, desde sempre, vocês estão customizando de acordo com a necessidade do cliente por mostrar, né, para eles que eles precisam de algo que nem eles sabiam. E trazendo isso como referência, quando você falou dos números, né, recentemente eu vi um release de vocês da Combilift que ela atingiu um marco importante por fabricar a entrega da empilhadeira de número 60.000, que era uma multidirecional Combi CB3000, destacando assim esse diferencial que vocês têm em relação a fabricar equipamentos únicos, customizados, projetados de acordo com os requisitos do cliente, né, requisitos individuais. Como é que funciona essa etapa de customização que cria equipamentos únicos para os clientes? Como é que vocês fazem essa avaliação e identificar o que realmente o cliente precisa, que ele também nem sabia?
Sim. A primeira etapa é identificar clientes que têm o perfil que precisam de Combi Lift. Tá? Então, a gente usa um método, principalmente agora acelerou depois do surgimento da pandemia, que até antes da pandemia eram feiras de negócio. Né? Então, a Combi Lift participava em torno de 150 feiras de negócio todos os anos. E aí que a gente tinha um contato com o cliente, sentava na mesa com o cliente, desenhava a solução, na semana seguinte, posterior à feira, avançava. Então, nós adotamos um método baseado num livro chamado Predictable Revenue. Tá? Então, o que a gente faz? A gente identifica clientes que tenham um perfil de usar a Combi Lift, fazemos um primeiro contato, uma consultoria virtual, a partir daí a gente evolui para desenhar o produto que o cliente precisa, mostra, porque todo produto que nós fornecemos, ele tem que ter payback. Né? Quando se inova, uma empresa inova para ter um benefício. Né? Então a gente mostra que existe um benefício financeiro, né? Ou eventualmente é uma demanda premente por qualidade, então a gente vai atender aquela demanda por qualidade e desenha o produto. A nossa linha de produção, ela só faz produto contra pedido. Então, hoje saem da linha de produção em torno de 35 equipamentos todos os dias, todos eles fruto de uma análise de viabilidade que justificou a necessidade daquele produto. Eventualmente é uma reposição, que o cliente já tem uma frota mais antiga, ele está repondo, que está ampliando, mas a maior parte dos produtos que saem todos os dias são para atender uma demanda de um cliente que fez a avaliação e disse assim, eu preciso fazer essa mudança de paradigma. E são linhas de montagem que são, como é na indústria automobilística, que tem produto sequenciado. Então, numa linha de produção da indústria automobilística, saem vários modelos de carro, não só de cor, motor diferente, configuração, acessórios, eventualmente até vários modelos, porque ela é uma linha sequenciada. Da mesma forma, são as nossas linhas de fabricação, são 4 linhas de montagem, em que as empilhadeiras estão sequenciadas. Então, é uma fábrica que está desenhada para atender essa demanda, ou esse DNA de customizar. Vamos falar assim, customização seriada, né? Sim. Apesar de trabalhar sob demanda, customização, entender a necessidade do cliente, houve um aumento nesse momento aí que a gente sabe que na pandemia muitas empresas procuraram melhorias dentro das suas operações e a gente sabe que dentro desse contexto de movimentação de carga e armazenagem otimizada, esse tipo de atividade faz toda a diferença, né? Principalmente quando falamos do consumidor final que está querendo receber ali seus produtos, seus serviços de maneira rápida. Como é que foi para vocês exatamente esse momento? Tiveram que trabalhar 24 horas? Como é que foi realmente relacionada toda essa produção? Teve aumento? Como é que foi para vocês? Nós fechamos o ano passado com 5.700 máquinas entregues. Esse ano, tá fechando agora dezembro, a gente deve chegar em 8.000 máquinas, né? Mas nós teríamos demanda para 10.000. Então a gente teve que, na verdade, o prazo de entrega está dilatando, né? E tem vezes que a gente não tem como entregar, porque nós ainda somos uma empresa de nicho, né? Existem fabricantes muito maiores do que nós que fabricam seriados, né? Mas não é o caso. A questão hoje continua sendo customização. E tem alguns fornecedores de componentes que não conseguiram acompanhar o crescimento da Combi Lift. Claro, estão sendo tomadas ações pelos nossos fornecedores de aumentar a capacidade, nós mudando tudo, mas o mundo inteiro viu que precisa fazer uma logística mais eficiente, né? Tem várias explicações. Por exemplo, a China, né? Qual é a estratégia? É China mais um. Né? Então, nearshoring, tem várias demandas que estão acontecendo. Precisamos duplicar a cadeia de fornecimento. A outra coisa então eu preciso aumentar o meu estoque de segurança. Aumentar estoque de segurança sem sair de onde está, o que tem que fazer? Tem que usar melhor a capacidade de armazenagem. Tem que subir a altura de empilhamento. Então, são todas elas soluções que a Combi Lift sabe responder isso há anos. Né? Então, o que a Combi Lift tem? O mercado disse assim, preciso ser mais eficiente, e a Combi Lift disse assim, eu já sei como é que é para ser mais eficiente. Os equipamentos estão aqui, estão prontos, é só construir e entregar, né? Excelente, acho que deu para entender um pouquinho sobre a Combi Lift. Conhecemos um pouquinho do Rafael, um pouquinho agora da Combi Lift. Inclusive, o Rafael falou que anteriormente a Combi Lift participava de eventos, de feiras e assim por diante, para poder mostrar para o cliente ali seus produtos e seus serviços. Rafael, dando continuidade, agora sim, falando um pouquinho de soluções de movimentação de carga, armazenagem otimizada, em si falando desse processo de movimentação, como a gente tentou abordar um pouco. O objetivo é sempre movimentar volumes atuais
em menor tempo e principalmente com menos recursos, ou seja, otimizar a sua operação e principalmente ter ganhos. Com base nisso, quais são os tipos de equipamentos, né, que a Combilift oferece e quais são os diferenciais de cada um deles? Vou falar assim, essencialmente são 3 famílias de produto, né? Então tem o que nós chamamos de empilhadeiras articuladas. O que são empilhadeiras articuladas? São aquelas empilhadeiras que a gente costuma ver na rua, né? Aquela empilhadeira contrabalançada a combustão. O que a Combilift fez? Ela pegou o chassi que já existia, pegou a torre que vem em frente ao chassi da empilhadeira e colocou no meio das duas a articulação de uma retroescavadeira, de uma pá carregadeira. Conceitos que já existiam, que faz parte também da nossa engenharia. A gente não inventa coisa muito nova, o que a gente pega é conceitos que já existem e adapta para criar uma solução diferente. Então, o que é isso? É uma empilhadeira que pode andar na rua, mas que trabalha num corredor muito estreito. Então, empilhadeira contrabalançada convencional tem corredor de 4 metros, uma empilhadeira retrátil tem corredor de 3 metros, a empilhadeira articulada trabalha num corredor de 2 metros, mas com a vantagem de ter o quê? Por exemplo, pneu de borracha. Então, ela não precisa ter um piso especial, ela pode trabalhar na rua e a gente consegue subir, como ela é uma máquina pesada e robusta, consegue subir ela até 16 metros de altura. Então, isso é a junção de muitas coisas boas num equipamento só. Tá? Então, essa é uma linha. Né? A outra linha você falou antes, da empilhadeira multidirecional. O que é empilhadeira multidirecional? É uma empilhadeira que, como qualquer empilhadeira, vai para frente e para trás, mas ela também tem as rodas, e elas são só 3 rodas. Aí muito cliente nosso pergunta, mas por que tem só 3 rodas? Porque se tem só 3 rodas, que é o conceito de engenharia, se tem 3 rodas, ela está sempre apoiada num plano. Então não precisa ter suspensão. Eu brinco assim, entra o meu espírito comercial e diz assim, meu amigo, eu vou dar garantia para a vida do freio, da suspensão e da transmissão. Porque ela tem um sistema de tração que é elétrico, que traciona direto na roda, ou um sistema de tração hidrostática nas outros tipos de empilhadeira, que não precisa ter transmissão e não precisa ter freio. E se não precisa ter suspensão, são 3 sistemas a menos. Com isso a gente consegue, daquela cidadezinha lá de 5 mil habitantes do norte da Irlanda, fornecer para 90 países do mundo. Né? Então é um conceito simples, prático, de uma empilhadeira que trabalha com cargas muito longas. E o que é poder trabalhar com carga longa em cima do chassi da empilhadeira? É que ela dá muita segurança. É muito mais seguro do que, por exemplo, prender com cabo de aço, de prender com uma cinta, porque ela está sempre apoiada próxima do chão. Isso a gente respeita muito a física, né? Por que tem que elevar para cima, erguer, prender? Trabalha com ela próxima do chão, né? Facilita toda a movimentação, porque se você está de frente para uma empilhadeira, você tem que passar por ela, às vezes, levantada em determinado local. Eu falo que eu já sei, tá, gente? Eu operei empilhadeira na empresa que eu trabalhei e tal. Então, a gente sabe que esses equipamentos longos você tem que ir de frente, manobrar de vários jeitos, ou às vezes até levantar para passar no local. Se você vai de lado, automaticamente toda a sua movimentação e principalmente a sua segurança é muito maior. E tem uma outra vantagem que é assim, uma empilhadeira de 4 toneladas, a cabine dela é desse tamanho. Uma empilhadeira de 12 toneladas, a cabine dela é 30 centímetros maior. Quando a gente, no mundo normal, vou sair de uma empilhadeira de 4 toneladas para uma empilhadeira de 12 toneladas, quem é do ramo sabe. É outra coisa, é um outro conceito, é outra máquina, é outra operação. No caso de uma empilhadeira que anda de lado, é a mesma máquina. Então, isso são conceitos e aí a gente precisa mostrar para o cliente, fazer o desenho, explicar o desenho, mostrar para ele, fazer conta, as vantagens que tem de um conceito como esse. Excelente, tá vendo aí, pessoal? É bom você... Acho que às vezes... É aquilo que entra, né? Se você não conhece, é através da Combilift que ele vai te mostrar, né, uma necessidade que você nem sabia que você tinha, né? Então, são todos esses conceitos de engenharia simples, mas principalmente que funciona na engenharia funcional, é que tem feito a diferença. Por isso que não é à toa que, como a gente falou ali no início, que a empresa aí desde 98, né, muito pouco tempo, se tornou líder mundial em soluções customizadas de movimentação de materiais. Dando continuidade, se tratando, né, a gente falou ali de projetos customizados, ou seja, essa customização que faz toda a diferença para as empresas. Como é que vocês definem ali o melhor nível de automação? Né? Principalmente que você falou, às vezes a empresa ela não precisa disso, vocês trazem isso à tona, mas sabe que ela precisa disso e trazem isso à tona. Como é que vocês definem esse nível, né, levando em conta exatamente as atividades da empresa?
eu vou caminhar talvez uns 20 anos para trás. Quem viveu a indústria, aquela transformação lá da indústria automobilística na época, diz assim, ó, a gente precisa ter qualidade, então a gente vai colocar ISO 9001. Aí o que fazia? Tirava uma foto do que estava errado para fazer sempre igual. Então, a automação, antes de adotar a automação, é importante ter uma outra coisa em mente, o meu processo já está otimizado? Porque se o processo não está otimizado e a gente automatizar aquilo, a gente vai robotizar ou a gente vai continuar acompanhando, fazendo sempre igual, um processo pouco eficiente. Então, a gente não é contra a automação, mas nós somos da área hard, nós somos da área do carregar as 4 toneladas, do carregar as 6 toneladas, né? E depois disso vem a automação. Existe uma área de AGVs, de robotização dentro da Combilift, mas junto com robotização vem automação. E uma outra coisa que a gente está vendo que está acontecendo também é o seguinte, tem que ter cuidado com os mega sistemas de automação, porque como o mundo está em constante mudança, será que o sistema automatizado de hoje ele vai atender as demandas que ninguém sabe quais são daqui 2 ou 3 anos? Então, cuidado na hora de automatizar para ver se vai ser flexível. E uma outra coisa do mega sistema qual é a confiabilidade desse sistema. Então, às vezes vale a pena ceder um pouco em eficiência para poder ter flexibilidade. Então, por si, a Combilift não é uma empresa de automação. Nós somos parceiros de automação. Inclusive, tem vários automatizadores, robotizadores que robotizam a Combilift. Então, aí talvez seja a melhor junção de um equipamento muito eficiente robotizado. E aí sim, a nossa engenharia a gente trabalha com circuito aberto para permitir que quem é muito bom em robotização robotize talvez a melhor máquina, a máquina mais eficiente. Excelente. Então, num contexto, a gente sabe quando a gente falou, principalmente nesse momento de pandemia, que as empresas precisaram se reinventar para poder entregar mais, mas manter a mesma estrutura, ou seja, elas seguem o conceito de melhorar e não se mover, porque elas precisam de soluções para armazenar mais com a estrutura existente. Dentro desse conceito, como é que vocês têm trabalhado, através dessa otimização da Combilift, como é que vocês têm ajudado essas empresas que querem realmente se manter no seu local, mas ainda assim melhorar? Relacionada a layout, relacionada à largura dos corredores, como a gente falou, aumento do número de níveis também, como a gente falou, etc. Você tem exemplos aí de algum projeto legal que vocês fizerem que pode estar compartilhando com a gente? Eu não vou falar o nome, porque a gente não pediu licença para o cliente para falar disso, mas, por exemplo, tem um cliente nosso que trabalha com fabricação e ele precisa armazenar bobinas de fios elétricos de até 3 toneladas, se não me engano. Então ele disse assim, olha, já perguntei para muita empresa, ninguém ainda me deu uma solução de como fazer isso, Então, na hora, foi uma coisa rápida e não tem nada melhor que ter equipe superdimensionada. Então, foi uma questão de 2 dias, a gente pegou o conceito dele, mandamos para a Irlanda, mostramos o novo layout, já ajudamos ele a fazer conta do ganho que ele ia ter, porque ele está pensando, vou ter que fazer mais um galpão, porque muita gente que importava fios elétricos da China parou de importar da China, começou a comprar dele, aumentou o número de SKUs, e não tinha onde guardar aquilo. Então, através de uma solução simples, conta rápida. Então, tem projetos nossos que demoram 1 ano, 1 ano e meio para fechar. Então, esse foi um projeto que fechou rápido, Eu sei que o comercial está nos assistindo aqui em 45 dias, A equipe ficou pensando assim, como é que fizeram para fechar esse negócio? Porque a gente falou com quem entendia, E quem entendia fez as perguntas, a gente mostrou exatamente quais eram os pontos que estavam sendo ganhados, a decisão foi super rápida. Esses dias teve o irlandês que nos apoia, eu perguntei para ele uma questão de payback, diz assim, sobre payback, a coisa mais importante sobre payback é se o seu processo é ineficiente, toma decisão logo, Porque muita gente pensa assim, eu vou demorar mais um pouco, não sei se faz bem ou não faz. Se é uma solução eficiente, decide logo, porque cada dia que passar é dinheiro perdido. Então, esse é o recado. E levando do conceito que a gente falou, inclusive, de corredor mais estreito, quão importante é, principalmente, você identificar corretamente uma empilhadeira adequada, levando em consideração que você citou, inclusive, exemplo, empilhadeira comum, 4 metros, outra empilhadeira 3 metros, a empilhadeira da Combilift articulada são 2 metros, ou seja, do 4 metros para 2 metros você consegue ganhar praticamente o dobro de espaço, levando isso em consideração, não só
na parte do corredor, mas também aumentando ali os níveis. Dentro desse contexto, é necessário você trocar a frota da empresa? É necessário fazer um projeto que tenha também, leve em consideração toda essa estrutura nova que a empresa precisa ter? Como é que vocês têm fornecido exatamente essas soluções, principalmente levando em conta essa parte de você ter que refazer a sua frota atual, principalmente porque todo o seu layout vai mudar e você precisa de empilhadeiras que atendam essas novas necessidades? Disso é uma decisão econômica, né? Depende. Claro, é muito mais fácil, por exemplo, uma empresa que é locadora negociar com o seu locador e trocar do que quem tem os ativos, e nós vamos ajudar esse cliente a reposicionar, recolocar os ativos antigos, né? Mas é sempre uma decisão econômica. Vou dar um exemplo assim. Por que tem empresas de aviação que às vezes trocam a sua frota de avião? Porque surgiu uma geração seguinte que tem o motor, né, a turbina é tão mais eficiente que se torna contraprodutivo usar o avião antigo, né? Por exemplo, tem avião de 4 turbinas que o pessoal troca por avião de 2 turbinas, porque não se viabiliza algumas rotas continuar usando o avião antigo, tá? Mesma coisa, tá? Quando é que é a hora certa de trocar a empilhadeira? Depende, né? A gente consegue desenhar para o cliente, inclusive, o plano de transição. Assim, olha, em 2023 vou operar com 2 máquinas antigas e uma Combilift nova, ou em 2023, 2024 vou fazer a outra troca. Ou tem casos que tem cliente que está decidindo o CD novo, ele troca, porque é tão mais eficiente. Imagina poder fazer um CD 30% menor, ou construir o CD que estava sendo construído, mas saber que tem 30% de capacidade de expansão, né? Então, a decisão é econômica, não é uma decisão passional, é uma decisão, essencialmente, é número, é matemática. Dando continuidade, eu acho que eu gostaria de continuar falando um pouquinho ainda da vantagem, né, principalmente, de implementar sistemas de automação. Você falou muito essa parte financeira, né? Acho que isso, para a empresa, essa parte de operacionalizar ali essas atividades, mas que seja de uma maneira em que você consiga trazer benefícios não só para a parte interna da empresa, mas também para os clientes posteriormente. Mas dentro desse contexto que a gente falou de máquinas, associado à sustentabilidade, né? A gente sabe que muitas empresas elas estão seguindo esse contexto de elétrico dentro, fora combustão. Ou seja, como é que tem sido essa demanda por modelos elétricos na empresa e como que vocês têm trabalhado frente aos avanços tecnológicos associados à energia de bateria e principalmente carregadores? Primeira coisa, a própria fábrica da Combilift já é construída num conceito de sustentabilidade, né? Então, telha translúcida, coletor solar, reaproveitamento de energia dos pallets que são triturados. Então, a gente vive o conceito de sustentabilidade. Segundo, a gente tem talvez a gama mais ampla de equipamentos elétricos do mundo, né? Tem desde paleteira de 750 quilos até movimentador de container de 40 toneladas, né? Empilhadeiras multidirecionais até 12 toneladas que rodam dentro e fora. Então, o cliente não precisa ter uma máquina para rua, combustão e outra para dentro elétrica. Não, a nossa máquina elétrica ela trabalha dentro e fora. Com relação à bateria, nós trabalhamos com os melhores fabricantes de baterias do mundo, né? E controladores e carregadores. Tem bateria de íon de lítio, tem bateria com carga de oportunidade, chumbo ácido. Cada caso é um caso. Então, como a gente está no nosso sangue fazer projeto todos os dias, né? Eu, por exemplo, eu faço centenas de consultorias todos os anos. Então, falar de qual é a bateria correta, qual é o carregador, qual é a máquina, então isso faz parte do nosso dia a dia. E a gente tem acesso a uma biblioteca, uma rede de conhecimento, que assim como tem eu no Brasil, tem outros tantos nos Estados Unidos, outros no Canadá, outros na Europa, tem pessoal, a gente vende até para a China, né? Então, cada lugar tem alguém que está resolvendo o problema todos os dias. Isso é muito rico, né? Compartilhar e ter esse desenvolvimento de projeto como parte da rotina da Combilift. E se falando de segurança, principalmente quando lidamos com esse tipo de carga, Rafael, qual que é o diferencial dessas empilhadeiras multidirecionais relacionadas a diferentes tipos de tamanhos de carga? A gente viu diferentes modelos, né, associados a esse tipo de trabalhos que aquelas empresas estavam fazendo, né, e principalmente associado à segurança, né, como é que vocês proporcionam essa segurança tão necessária trabalhando com essas cargas enormes, né, que exigem uma tecnologia bem importante nesse contexto aí de soluções? O movimentar carga longa com segurança, a melhor política é quanto mais próximo do piso, do chão, melhor.
Tá? Então, quando a gente está movimentando ela na base dela, no chassi dela, é muito melhor do que erguer com guindaste, erguer em altura. Né? Quando ela vai chegar no ponto de armazenagem, na prateleira cantilever, ela sobe apoiada em cima do centro de gravidade da empilhadeira e só lá no final que ela entra na posição. Então, o risco de acontecer algum acidente é praticamente zero. Isso faz parte, né, do dimensionamento. Claro, tem a certificação europeia para que possa fazer isso, né, mas é muito mais simples, mais produtivo, porque quem trabalha com segurança trabalha mais rápido. Tá? Então, não é só o ganho de segurança, é o ganho também de produtividade. Mas eu adoro, né, depois, no caso a caso, individualmente, explicar os benefícios, né? Eu gostei dessa parte. Quem trabalha com segurança trabalha mais rápido. Então isso daí eu acho que já exemplifica, né, todo o compromisso que vocês têm associado à segurança. No Brasil já são mais de 150 clientes e cada um deles a gente lembra exatamente quando é que foi o dia que deu o gatilho e disse, entendi. Então, porque para cada um deles a gente vendeu um projeto. Né? Então, isso é o grande diferencial da Combilift, são as pessoas que entendem o que as pessoas precisam. Não é, manda vir mais uma empilhadeira de 2 toneladas, manda vir mais um movimentador de container de 40 toneladas, eu preciso movimentar uma pá eólica, né? A gente vai lá e a gente entende cada uma delas, e isso passa por mim, né? A certificação do que é colocado, o pedido que é colocado na fábrica, eu sou o único que estou acreditado no Brasil para assinar o pedido que vai para a engenharia lá na Irlanda. Excelente. Acho que já deu para conhecer sobre o Rafael, sobre a Combilift e um pouquinho das soluções associadas à movimentação de carga e armazenagem otimizada. Eu vou entrar agora nas perguntas finais, né? Geralmente nessas perguntas finais eu gosto de conhecer, mais uma vez, falar sobre o nosso entrevistado. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente, né, se teve algum momento ou alguma decisão em sua carreira profissional que você decidiu ou que você desejou ter tomado de maneira diferente, né? Ou seja, trazer um pouquinho desse contexto, né? Se houve algum momento dentro da sua carreira profissional que você, pensando hoje, talvez gostaria de ter ido por outro caminho. Sim. Deixa eu falar uma coisa assim, talvez. Eu sou bisneto de portugueses, tem uma mistura lá de tcheco, de alemão, como brasileiro, tem tudo misturado. Aqui do sul, talvez um pouco mais de alemão. Mas quando eu fui pequeno, eu era pequeno, meu pai foi morar numa cidade chamada São Leopoldo, que é berço da imigração alemã no boa parte do Brasil, ou do sul do Brasil. E eu morava no bairro mais alemão lá da cidade. Então eu acabei adquirindo essa personalidade alemã. E alemão se diz assim, que alemão não é teimoso. Teimoso é quem teima com alemão. Então, adquirir um pouco dessa teimosia de alemão, né? Então, o alemão, quando ele decide que vai fazer uma coisa, ele assume o compromisso e cumpre aquele compromisso. Então, não me arrependo, né? Claro, olhando para trás, assim, podia ter mudado de carreira um pouco mais cedo, um pouco mais tarde e tal, mas eu aprendi todas, né? Não me arrependo de nada do que eu fiz. E isso traz, né, esse compromisso, e isso me ajuda hoje, porque eu trabalho numa empresa, eu tenho uma missão dentro dessa empresa de atender o que o cliente precisa. Então, quando a Combilift entra para dentro do cliente e diz assim, a gente vai resolver isso, o alemão teimoso diz que vai resolver, então a gente vai resolver. E isso faz parte da cultura da empresa no mundo inteiro. A gente acompanha e sabe o que faz. E os nossos clientes que, porventura, estão nos assistindo sabem que a Combilift cumpre exatamente o que promete. E considerando os seus anos profissionais atuais, principalmente, o que te traz mais alegria em sua linha de trabalho? Poder participar. Eu acredito que a logística é transformadora e já está sendo e vai ser, nos próximos anos, talvez a grande fonte de rentabilidade, o grande diferencial entre as empresas boas e empresas ótimas, porque qualidade hoje já faz parte do nosso dia a dia. A gente não tolera mais um produto que não tenha qualidade. Próximo à barreira é o produto que está sendo entregue na hora certa, no menor custo, mais rápida, com mais eficiência. Vai haver muita transformação ainda na logística e eu tenho o prazer de fazer parte dessa transformação. Última pergunta para finalizar, né? O que te levou à sua maior realização? Você se considera realizado? O que te levou à sua maior realização? Totalmente. Com 53 anos de idade, eu estou vivendo o melhor momento da minha carreira, sem dúvida.
bem bacana conhecer um pouquinho da história do Rafael, né? Conhecer um pouquinho da Combilift, entender um pouco dessas soluções que ela oferece através de cargas longas e também soluções associadas a empilhadeiras, né, articuladas, e também todo esse contexto de movimentação de carga e armazenagem otimizada, que faz bastante diferenças, inclusive para você que não sabe o que você precisa para o seu armazém. Tá bom? Rafael, essa foi a minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de estar conversando aqui com a gente no GuiaCast. Você poderia, para finalizar, deixar os seus contatos e fazer para a gente as suas considerações finais. Tá bom. Bom, eu agradeço demais, né? Como eu já falei antes, o nosso trabalho é de evangelizar, é de ensinar, compartilhar o conhecimento que a gente já adquiriu. Para falar comigo é bem fácil, é Rafael com F, não é com PH, Rafael, @combilift.com. Vocês podem entrar no nosso site, www.combilift.com.br. Tem várias formas, em cada um dos estados a gente tem os nossos representantes comerciais, que eu faço que eles sejam meu braço de projeto. Então, vocês vão falar sempre com gente muito boa, gente muito experiente, muito tempo de mercado, que vai entender que vocês precisam, e eu estou do lado deles para garantir que eles vão estar fazendo certo o trabalho deles. Excelente. Pessoal, quer falar com o Rafael? Fala comigo também, que eu facilito esse contato se necessário, principalmente se você estiver procurando soluções de movimentação, tá bom? O GuiaCast teve a honra de receber Rafael Kessler, diretor da Combilift no Brasil, onde falamos sobre o tema Engenharia Consultiva, Soluções de Movimentação de Carga e Armazenagem Otimizada. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain e, se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratethispodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Pessoal, para finalizar, eu sou o Rodilson Silva com o Rafael Kessler, que te envia um GuiaCast abraço. Então, a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.